Olá, tudo bem? Paz esteja com você. Estamos lendo o livro Chega de Regras, do Larry Crabb. E hoje vamos iniciar o capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10, Chegando Sujo e Dançando. Comecei este livro sugerindo que cada um de nós, em dado momento, está viajando por um dos dois caminhos da vida. Ou estamos sob pressão para fazer alguma coisa certa, a fim de que a vida funcione, ou estamos vivendo para a melhor esperança de conhecer a Cristo. Um espírito de arrogância toma conta do primeiro caminho. Pensamos que podemos fazer coisas certas e o suficiente para merecer que as coisas boas aconteçam. A humildade caracteriza o segundo. Tudo é sobre Cristo. Ele fez o que nunca poderíamos ter feito. No segundo caminho, o novo caminho, nos achegamos a Ele como estamos, com completa transparência. Embora não nos sintamos pressionados para ser melhores ou diferentes, desejamos intensamente a santidade pessoal mais do que o alívio do sofrimento pessoal. E nos sentimos quebrantados ao ver como estamos distante dela. As lágrimas, pelo nosso egocentrismo e arrogância, queimam mais em nossos olhos do que as que derramamos por causa das provações. Nós nos aproximamos da cruz de maneira humilde e grata, confiante e ousada, porque Deus irá chegar-se, não para destruir-nos, mas para abraçar-nos, transformar-nos, algumas vezes penosamente, e nos usar para os seus propósitos. Mantemo-nos próximos e confiantes, mesmo quando não temos um traço de evidência de que Ele está se movendo cordialmente em nossa direção, ou que nossa santidade está aumentando significativamente. Continuamos a caminhar em direção à luz, quando tudo que podemos ver é escuridão, porque não temos para onde ir. Eis a nossa dependência absoluta. Subtítulo: Uma paixão suprema. Quer viajemos pelo antigo ou pelo novo caminho, uma certa paixão abastece o nosso movimento ao longo da estrada. Considere comigo o que é essa paixão. Se examinarmos a fundo o nosso coração e se fecharmos os olhos por tempo suficiente para tudo mais, vamos descobrir um modo básico, um desejo supremo, um impulso constrangedor ao redor do qual nossa vida gira. O que mais desejamos se torna o centro de nossas vidas. Como membros de tribo dançando ao redor de um ídolo, nossos movimentos são todos orientados ao redor do objeto de nosso desejo. Vamos chamá-la de paixão número 1. Não é a única em nossas vidas, mas quando uma escolha deve ser feita, dançamos ao redor da coisa que nos atrai mais. Todos somos leais adoradores de algo. Deus só faz uma pergunta: sou eu a sua suprema paixão ou é outra coisa? No antigo caminho, a paixão que governa surge de várias formas, mas tem sempre como alvo o seu valor central. Uma vida melhor agora. Esse é o alvo. Algo precisa acontecer. Alguma emoção precisa ser sentida. Algum acréscimo em nosso senso de valor pessoal deve ser experimentado. Alguma vibração deve deleitar-nos. Alguma bênção deve ser concedida antes que a vida valha a pena ser vivida. Uma mulher me disse depois que preguei sobre esse assunto: por que devo aproximar-me de Deus se Ele não me deu o que eu queria? Ela ainda não compreendera que o seu coração mais queria realmente era o próprio Deus. E é isso que Ele anseia dar-lhe. No novo caminho, as bênçãos são esperadas. A cura é objeto de oração. Famílias felizes são edificadas. Sentimentos de maravilha e alegria em servir a Deus são universalmente esperados. E quaisquer bênçãos que jorrem sobre nós são alegremente comemoradas, embora nada, absolutamente nada, seja exigido. A paixão por uma vida melhor, embora real e profunda e sentida sem qualquer sentimento de vergonha, não está no centro. Uma vida melhor não é o ponto. Ela não governa nossos atos,
não é a primeira paixão no coração de um revolucionário do Novo Caminho. Dançamos ao redor de um Deus diferente. Os revolucionários do Novo Caminho são geridos por uma paixão suprema, o anseio de Deus, de encontrá-lo, de conhecê-lo, deleitar-se com ele e revelá-lo aos outros. Não exigimos nada, mas confiamos em Deus para o melhor que ele tem a dar. Mesmo em circunstâncias agradáveis ou difíceis, por exemplo, quando um filho tem acabado de anunciar que vai deixar a esposa para viver com um homem, ou a banracota prevista é evitada por um bom negócio inesperado, a paixão por Deus continua a imperar. A satisfação desse desejo é outra questão. Podemos desejar Deus, mas experimentar Deus não é uma realidade previsível. Podemos arranjar condições favoráveis para encontrar Deus, mas não temos controle sobre a sua presença ou ausência. Os seguidores do Novo Caminho compreendem que são apenas iniciantes na escola das delícias divinas. Os revolucionários do Novo Caminho aceitam seu lugar no jardim de infância. Compreendem que não sabem muito, mas têm ânsia de aprender. São concentrados, sabem o que procuram. Meses no jardim de infância, ou anos, ensinam apenas um pouco do que significa encontrar o Deus triuno. Algumas vezes conseguem ouvir algo, ver algo. O recreio é suspenso. A oportunidade de ouvir a voz de Cristo, de obter outro vislumbre da sua beleza, os mantém nas cadeiras. A antecipação envia arrepios pela sua espinha. Esse som e esse relance os enchem de alegria por um momento apenas. As distrações os afastam. A criança ruidosa na carteira ao lado, talvez um membro do mesmo grupo pequeno, lança um ataque inofensivo contra eles. Surge uma dor de cabeça. A vida na escola fica difícil. Como alunos lutando com a aritmética, eles se esforçam para cada vez mais. Às vezes conseguem, às vezes não. Quando fazem isso, passam para questões mais difíceis e o ciclo continua. Continua em suas carteiras. Outro vislumbre talvez apareça. No primeiro dia do primeiro ano, aprendem a descansar, não em tapetes trazidos de casa e colocados no chão frio da classe, mas no escritório do diretor. Chega o aviso. O diretor quer vê-lo. Pânico, coração saltando de terror. O que fiz de errado? O seguidor do Novo Caminho reúne toda a sua coragem para andar pelo corredor e bater na porta com a inscrição diretoria. Uma voz se faz ouvir. Entre. Com o nariz escorrendo, rosto riscado de sujeira e roupas rasgadas, o primeiranista entra. Você parece ótimo. Que bom vê-lo. O diretor abraça o aluno e começa a cantar, cheio de emoção por estarem juntos, diretor e aluno. O aluno se olha no espelho pendurado na sala da diretoria. Seu nariz está seco e seu rosto limpo. Suas roupas são novas. Ele não tem ideia de como isso aconteceu. Subtítulo: Como eu poderia amá-lo mais? Os revolucionários do Novo Caminho encontram Deus porque é isso que eles mais desejam. Eles constroem toda a sua esperança de encontrar Deus sobre a cruz, mas exatamente naquele que ali morreu. Parece extremo, talvez pouco realista, mas os seguidores do Novo Caminho querem conhecer Deus mais do que qualquer outra coisa. Crianças adoráveis que os amam, amigos íntimos em que podem confiar, louvor pelo que fazem, sucesso em relação à família, emprego e ministério, uma experiência de aventura e prodígio em sua vida. Todos os desejos, mas tudo paixões em segundo plano. Nenhuma bênção significa mais para essas pessoas do que a bênção do encontro. Para os seguidores do Novo Caminho, os empurrões do Espírito se tornam reconhecíveis. O vento espiritual estica suas velas, descobrem o seu centro, abraçam a sua identidade como espiritual,
Pessoas dirigidas pelo Espírito deixam de definir a si mesmo pelo reflexo dos milhares de espelhos das expectativas de outros. Quando falam, ouvem a si mesmos como ovelhas balindo. Só então podem distinguir a voz do pastor. Com o passar do tempo, depois de tentativas embaraçosas e desajeitadas, começam a mover-se segundo o ritmo do Espírito. Sentem seu empurrão de maneira como uma mulher sente a direção de seu parceiro de dança. Fixam os olhos em Cristo como a mulher que dança fita com adoração àquele em quem confia para estabelecer o passo. E eles se veem dançando na direção de um trono cheio da glória do mais puro amor. O Espírito os faz ajoelhar. O Filho sobe os degraus e fica ao lado do trono à direita. O Pai fala: bem-vindos à minha presença. Venha como uma criança e sente-se no meu colo. Alegria, 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 paz, amor, contentamento inexprimível, um encontro com Deus, uma prelibação do que virá. Uma amostra nunca antes saboreada pelos seguidores do antigo caminho. Os seguidores do novo caminho dançam com Cristo ao ritmo do Espírito até a presença de Deus. Mas eles não dançam especialmente bem. Algumas vezes tropeçam em seus passos, outras perdem o ritmo e pisam nos dedos do Senhor. Um bom amigo estava morrendo de câncer. Seus dias estavam contados e ele sabia disso. Os amigos também sabiam, mas só ele podia sentir a agonia de suas dores físicas e as angústias de sua alma de experimentar Deus em meio à negativa de cura. Deus podia curar o câncer. Se não fizesse isso, por que não aliviava a sua dor? Se até mesmo essa bênção fosse recusada, ele iria então certamente garantir uma sensação reconfortante da sua presença. Mas isso não aconteceu. Nada. A experiência simplesmente não houve. Sua paixão número 1 era Deus, mas ele se abandonara a um Deus que não conseguia encontrar. Suas esperanças frustradas revelaram como era forte a sua paixão número 2. Ele queria uma vida melhor, apenas uma migalha de bênção. A que possível propósito tal agonia intensa poderia servir? Com lágrimas amargas, pensando que imitava Cristo, ele muitas vezes suplicou a Deus por algo. Se não a cura, pelo menos o alívio. Se não o alívio, então a experiência de Deus. Alguma coisa. O que devo fazer? Como devorar? O Senhor diz que quer abençoar-me. O que estou fazendo de errado? Satisfarei os seus termos. Apenas me diga o que fazer. O pensamento lhe ocorreu. Se Deus existe, deve ser o diabo. Talvez não exista. Talvez tudo não passe de uma fábula inventada astuciosamente pelos líderes religiosos para que pudessem apossar-se do poder e ganhar algum dinheiro enquanto isso. Ele ficou indo e vindo entre os dois caminhos. As paixões número 2 às vezes governavam. Tentou descobrir o que devo fazer para obter alguma evidência de que Deus estava com ele. Nada aconteceu. Nada deu certo. Tinha feito tudo o que sabia, inclusive dizia a Deus que estava grato pela cruz que eu precisava carregar. Tentou mostrar que era sincero. Deus não deu sinais de vida. A lei da linearidade falhou. Sua falha o levou de volta ao novo caminho, a dependência radical da lei da liberdade. Veja como aconteceu. Certo dia, vários amigos apareceram para orar. O primeiro a orar disse: Ó Senhor, dê ao nosso irmão a paz que só o Senhor pode dar. Pedimos a cura, pedimos conforto e descanso físico. Acreditamos que o Senhor pode realizar um milagre que irá confundir os médicos. Faça isso para a sua glória. Mas se não for essa a sua perfeita vontade, pedimos então um espírito de gratidão. Encha nosso irmão de agradecimento pela sua bondade, para que a sua paz reine no coração dele. E Senhor, meu amigo não pode mais suportar.
Ele interferiu na oração do amigo. Deus! Interrompeu ele. No momento, eu o odeio. Gostaria de sentir amor profundo e gratidão pelo que está fazendo, mas não sinto. Estou realmente perturbado e furioso. Não sei outro meio de aproximar-me do Senhor, mas sinceramente não quero mais participar de nenhum jogo. Não posso mais. Vou achegar-me como estou. Sei que é terrível. Nariz escorrendo, rosto sujo, roupas rasgadas. Ele entrou na sala do diretor. Levantou-se então da cadeira, com dificuldade, com ajuda, e disse aos amigos: Vou para a cama agora, estou cansado. Depois de algumas semanas, já prestes a falecer, ele perguntou ao seu mentor espiritual: Será que sentirei mais amor por Jesus quando eu o vir do que sinto agora? O homem mais velho observou: Bem, sim, acho que sim. Retendo as lágrimas, o homem agonizante, ainda sofrendo, disse: Não sei como isso é possível. Ele aprendera a dançar. Fora levado pelo parceiro à presença de Deus. Sua paixão número 1 tinha sido satisfeita. Talvez só por aquele momento. Esse é um novo caminho. Se faltasse poder ao sangue de Cristo, o anjo da morte nos mataria se disséssemos que odiamos a Deus. Como ousaríamos falar assim ao Deus Todo-Poderoso? Arão não podia sequer entrar na presença de Deus sem primeiro banhar-se e colocar roupas especiais. Era também necessário que se fizesse uma cortina de fumaça para ocultar a tampa da arca, o lugar em que Deus se revelava. Arão não teve permissão para ver a glória de Deus. A visão o teria matado. E agora meu amigo diz a Deus que o odeia, e Deus derrama amor em seu coração. O novo caminho foi aberto para a presença de Deus pelo sangue de Cristo. Sem isso faríamos bem em guardar distância. Lembro-me quando tinha cerca de 9 anos de dizer à minha mãe que a odiava. Ela recusava-se a deixar que eu fosse brincar até terminar as lições. Não gostei das regras dela e então expressei-me. Uma surra era merecida. Em vez disso, ela olhou para mim. Jamais me esquecerei dos seus olhos. Estavam cheios de mágoa profunda e de profunda ternura. Começou a chorar. Naquele instante, olhei para além do meu egoísmo e vi o coração de minha mãe. Comecei a chorar. Mamãe, não odeio você, gritei. Amo você, amo mesmo. Estou tão contente porque é minha mãe. Naquele momento não sabia como poderia tê-la amado mais. Os revolucionários do novo caminho creem na graça radical. Eles sabem que não há outro meio de tornar-se santo além de ser primeiro declarado santo, depois de desejar ser santo e eventualmente por tornar-se realmente santo. Apresentam-se então como estão, insolentes, sujos, choramingando, exigindo, mas se aproximam. De que outra forma podem chegar? É isso que sabem que são, mas compareceram humildemente. Comparecem humildemente. Sabem que não são tão atraentes. Querem Deus, Ele é o seu desejo supremo, sua paixão número 1. Dependem da graça. Ela é a sua única esperança. É a nossa única esperança. É suficiente. Então vamos. E Deus se aproxima, no seu tempo, nunca em resposta automática ao nosso pedido, mas se aproxima. O Espírito nos envia à sala do Pai. O Filho nos leva até lá. Quando entramos, percebemos que nosso nariz está escorrendo, nosso rosto está sujo e nossas roupas rasgadas. Não vemos ainda que Cristo nos limpou durante o caminho. O Pai olha para nós radiante de alegria, como se fôssemos os filhos mais lindos do universo. Compreendemos então, somos tão belos para o Pai como Cristo, porque estamos nele.
O pai canta e caímos com gratidão a seus pés, cheios de alegria. O filho toca nosso ombro, ficamos de pé. Como eu poderia amá-lo mais? Subtítulo: só por uma coisa. Falta ao antigo caminho a bênção principal de ver a Deus. Ele exige fingimento da nossa parte. Enxugamos o nariz, levamos o rosto e costuramos o rasgo em nossas roupas. Tornamo-nos apresentáveis. Dizemos então a Deus: veja o que fiz, veja o que era certo. Meu nariz está limpo, dê-me agora a bênção que desejo. Outro amigo está fazendo a mudança do antigo para o novo caminho. Ele tentou tornar a vida funcional, mas a lei da linearidade falhou. Sonhos que lhe importavam tanto acabaram destroçados. Ele escreveu estas palavras em seu diário e me deu permissão para compartilhá-las com você. Minha tendência é ver a vida como prescritível. Quero desesperadamente crer que se fizer as coisas certas, tudo irá bem. Quer na posição de pai, no emprego, casamento, o que quer que seja. Espero por um relacionamento de causa e efeito na vida. Vi isso especialmente neste último ano. Em meus piores pesadelos, nunca esperei que aquilo que aconteceu viesse a acontecer em minha família. Tantas vozes me disseram para ver meu fracasso como pai, marido e cristão, como uma explicação do que aconteceu pelo que não fiz de certo. Se tivesse feito isto, então aquilo nunca teria acontecido. Passei a compreender que fiz um trato com Deus. Aproximei-me arrogantemente dele, não para conhecê-lo, mas para ostentar meus esforços. Deus, li os livros, segui os princípios, fiz devoções familiares, disse a meus filhos que os amava, assisti aos jogos deles, às suas peças de teatro e os seus recitais. Depois apresentei minhas listas a Deus e disse: fiz tudo isto, quero agora a recompensa. Meu punho fechado apontava para a sua face. Eu não o vi. Pensava que estava orando por bênçãos. De acordo com muitos padrões, dei-me bastante bem, e isso criou expectativas. Ótimos filhos, netos lindos, celebrações escolares como todo mundo, a lista continua. A realidade raramente satisfaz minhas expectativas. Fiz uma porção de coisas certas, mas a minha vida não está funcionando muito bem. Tudo o que sei fazer agora é aproximar-me de Deus, suplicar que me permita conhecê-lo melhor. Deus, quero achegar-me ao Senhor. Quer queira abençoar a minha vida segundo o meu desejo, quer não, só peço uma coisa. Por favor, Deus, achegue-se a mim. Não podemos fazer a vida funcionar, mas a pressão acabou. A desilusão nos transformou. Não queremos mais a vida funcional tanto quanto queremos a Ele. Um caminho se abriu, o novo caminho do Espírito, para irmos a Ele e dançarmos. Aqui nós encerramos o capítulo 10. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.